A Haftarah dessa semana menciona a história de 4 leprosos que permaneciam junto aos portões de Samaria, entre os habitantes da cidade sitiada e o acampamento do exército invasor da Síria. O enredo da história nos mostra que havia fome na cidade e que os leprosos decidiram então ir até o acampamento sírio, correndo o risco de serem mortos, mas também com a possibilidade de serem tratados com certa misericórdia pelos estrangeiros. Ao chegarem ao acampamento sírio, viram-no vazio e desolado, porém com todo tipo de provisão de comida e bebida de que tanto precisavam. Os sírios tinham fugido de noite, assustados porque, segundo nosso texto, Hashem fez com que os sírios ouvissem barulho de carros e cavalos e de um grande exército, e assim os sírios pensaram que o rei de Israel havia contratado hititas e egípcios para atacá-los. Aquilo então teria sido um sinal de Deus, conforme a palavra de Eliseu, o que pôs um fim ao cerco e à fome. Porém, como explicar os ruídos ameaçadores que Deus fez com que os arameus, que os sírios ouvissem? O texto da história deixa isso por conta da nossa imaginação. Mas os sábios antigos, virtuosos e criativos, com uma habilidade incrível de fazer associações maravilhosas entre um texto e outro, procuraram por uma resposta em outras partes das Escrituras. O Midrash Tanhumá, na seção Vaerá 15, encontrou uma resposta na Torá, quando Moisés fez parar a praga de granizo que Deus havia imposto aos egípcios. E o texto da Torá, em Êxodo 9:33, diz o seguinte: Moisés saiu da presença de Faraó para fora da cidade, e estendeu as suas mãos, e Hashem fez com que o trovão parasse, e nem o granizo, nenhuma outra chuva caiu mais sobre a terra. Bem, o Midrash imagina Deus pegando esta massa de trovões e granizo e deixando-a de lado para usar depois. E o Midrash pergunta, quando eles, ou seja, quando o trovão e o granizo caíram, quando foram usados? Nos dias de Eliseu, o profeta, no acampamento da Síria. De acordo com esse Midrash, Deus entesourou o que restava desta praga e então a usou centenas de anos depois para salvar os leprosos e toda a cidade. Esta explicação fantasiosa pode até nos induzir a um sorriso ou a um balançar incrédulo de cabeça. Mas calma aí, sem problemas. Os Midrashim não devem mesmo ser compreendidos de forma literal. O que é importante aqui é notar como o Midrash conecta a história dos leprosos a um dos atos verdadeiramente grandes da redenção de Deus. Uma das pragas ciosamente guardada por Deus há gerações e finalmente usada para salvar 4 indivíduos indefesos, que por sua vez se tornam os agentes de redenção de toda a cidade. Mas quem seriam esses homens? O anonimato desses personagens não era relevante para a história bíblica, mas aparentemente incomodou alguns dos sábios que leram essa história, conforme indicado em uma passagem talmúdica. É prática rabínica associar personagens anônimos com personagens mais conhecidos para melhor integrá-los na saga bíblica mais ampla, como eles haviam. E neste caso, os 4 leprosos passaram a ser vistos como Geazi e seus 3 filhos. Mas o que será que teria precipitado esta identificação? Em uma história anterior, em 2 Reis, capítulo 5, Eliseu havia curado Naamã, um general sírio, de lepra. Quando Naamã ofereceu pagamento pelo milagre, Eliseu se recusou a aceitar. Depois que Naamã foi embora, Geazi correu atrás dele e recebeu o pagamento para si. Quando Eliseu descobriu isso, ele castigou e amaldiçoou Geazi. E lemos, porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te?
Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Segundo Reis 5, 25, 26. Desta história, Rabi Yohanan deriva que os leprosos anônimos encontrados na história em nossa Haftará, no capítulo 7, não são ninguém menos do que Geazi e seus filhos, de acordo com o Tratado Sotá, 47a do Talmud babilônico. O que aconteceu com Eliseu por causa deste episódio? O Talmud registra que Eliseu foi punido com doença por empurrar Geazi com as duas mãos, no sentido de rejeitá-lo. Por quê? Porque com esse comportamento, Eliseu contradiz o princípio rabínico de que um pecador nunca deve ser totalmente rejeitado. Diz o Talmud: sempre deixe a mão esquerda se afastar e a direita se aproximar. Não haja como Eliseu, que empurrou Geazi com as duas mãos. Mais tarde, o Talmud registra que Eliseu tentou corrigir a sua ação e levar Geazi à penitência, mas já era tarde demais. Segundo Reis 8:7 diz que Eliseu foi a Damasco. Mas por que ele foi ali? Para que ele foi naquela cidade? Rabi Yohanan disse, ele foi ali induzir Geazi a se arrepender, mas Geazi recusou-se. Eliseu disse a ele, arrependa-te. Mas ele respondeu, não aprendi de você que quem pecou e fez com que outros pecassem é incapaz de penitência? Nesta passagem, o Talmud consegue integrar a história da Haftará desta semana no cenário maior da narrativa do profeta Eliseu. Ao fazer isso, conseguiu não apenas fornecer uma identidade para alguns personagens antes anônimos, mas também conseguiu nos ensinar, por meio do profeta Eliseu, uma lição muito valiosa. Devemos sempre ter muito cuidado na forma como tratamos os outros, mesmo os malfeitores, pois sempre queremos deixar aberta a oportunidade de restabelecimento de laços e de arrependimento. Muitas pessoas se perderam nesta abordagem equivocada de Eliseu. O Talmud estava ciente de seus erros e o reprovou apropriadamente. Veja, estava tudo indo muito bem para aqueles leprosos até aquele momento em que eles entram no acampamento e comem, se satisfazem. Depois de passarem algum tempo comendo e bebendo, saqueando o acampamento, eles observam atentamente as suas ações e notam por si mesmos: não estamos agindo direito. Este é um dia de boas notícias e estamos nos mantendo calados, guardando para nós mesmos. Se esperarmos até a luz da manhã, nós vamos incorrer em culpa. Venham, vamos informar isso ao palácio do rei. Segundo Reis 7, verso 9. Mas qual teria sido o erro dos leprosos nessa situação? O Malbim nos oferece uma abordagem interessante. Entre os outros comentaristas que se concentram na preocupação dos leprosos por sua responsabilidade e, consequentemente, punição, Malbim observa. Eles disseram, não é certo o que fazemos. Nossos atos não são apropriados, pois assim não estamos trazendo vida aos que perecem em meio à fome. E eles disseram ainda, hoje já pecamos em nossa cobiça pelo dinheiro que tiramos de Naamã. Por que deveríamos acrescentar então um pecado a outro crime? E o que teria levado os leprosos a mudarem o seu comportamento? Eles perceberam que seus atos desprezavam o bem-estar dos outros. Não era medo de punição, mas sim um desejo de fazer o que era certo. Eles perceberam preocupações além das suas próprias necessidades. E o que nos impulsiona a fazer o que é certo? Maimônides reconheceu dois impulsos humanos agindo em nós quando tomamos decisões sobre como agir. O impulso menos maduro nos leva a conduzir nossas vidas com consideração constante à recompensa e ao castigo. Se eu fizer isso, ganharei um prêmio ou evitarei ser repreendido? Porém, a resposta mais madura seria: qual é a coisa certa a se fazer? Para o Malbim, este é o processo de pensamento que inspirou os leprosos.
É a mentalidade que também deve inspirar todas as nossas ações. E como sempre, a nossa mensagem final. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da Lei Divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.